Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um final de semana maravilhoso e agora nós iniciamos a nossa semana e, como eu já venho falando, é muito importante iniciarmos a semana com um propósito para o dia, né? Porque senão a gente reduz demais as expectativas com relação ao futuro e a gente acaba ficando desmotivada. Então, o importante é que você acorde e construa um propósito. E para acrescentar a tudo isso, essa importância da construção de uma missão diária, de um sentido diário, eu tenho algumas coisas a acrescentar logo nesta segunda-feira. Esse final de semana eu estava pensando, né, quais são os nossos maiores erros, né, as mazelas que existem dentro da gente e que a gente não consegue superar e que muitas vezes nós temos que tomar consciência, não resistir frente às nossas limitações e começar a agir. Então, aí pensando sobre tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão de que existem três coisas muito graves que nós realizamos e que essas coisas impedem que sejamos pessoas felizes, né, realizadas. A primeira é quando a gente sabe sobre as coisas e a gente não ensina. Às vezes é por preguiça, às vezes é por desmotivação, então a gente sabe alguma coisa e não tem vontade de ensinar. Existem pessoas que não ensinam porque têm visão de escassez, né? Se eu ensinar, logo o outro vai saber, logo o outro vai se tornar mais importante. Então, um dos nossos maiores erros é quando a gente não ensina aquilo que a gente sabe. O segundo é quando a gente não faz aquilo que a gente fala, né? Ou seja, a minha ação não tem a ver com aquilo que eu digo. E não tem uma outra maneira de ensinar pessoas se não for pelo exemplo. Porque falar todo mundo fala, e a verdade é que a gente vê quem a pessoa é através do que ela faz. Né? E muitas vezes a gente fica lá, será que o que ela faz tem a ver com o que ela diz? Né? E a gente fica o tempo todo analisando as pessoas nessa ótica. Então não é diferente, as pessoas também nos analisam. E a terceira seria não perguntar aquilo que a gente ignora. Então às vezes a gente não sabe de algumas coisas e fala, deixa pra lá, não cabe a mim, eu não preciso saber disso. E aí a gente fica caminhando, carregando uma ignorância, que é o ato de não saber coisas importantes, e isso nos impede de ter uma visão muito mais ampla sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, né? Se nós fôssemos transformar essas atitudes tão negativas em atitudes de sucesso, o que eu diria? Ensine aquilo que você sabe. Isso chama-se generosidade emocional. Né? Você não tem problema nenhum em transbordar tudo aquilo que você sabe e fazendo isso você se torna uma pessoa significativa, uma pessoa fundamental que faz a diferença na sociedade. O segundo é pratique o que você fala. Isso chama-se coerência ética. Eu falo, logo eu pratico. Então eu passo a ter moral na sociedade e tendo moral eu passo a ser ouvida. A terceira tem a capacidade de sempre perguntar aquilo que você ignora, né? Isso é chamado de humildade intelectual. Ou seja, você está aberto a aprender com todas as coisas e pessoas, e ser humilde, intelectualmente falando, não significa se humilhar, não significa estar abaixo de ninguém, né? Significa que a pessoa ela tem a capacidade de se abrir para esse mundo e ela entende que ela é um ser em evolução e como ser em evolução tem muita coisa para aprender, não é mesmo? Então, essas são as dicas para você hoje. Procure pensar em tudo que eu disse para você e analise aí quais são as coisas que você precisa arrumar na sua vida para que você possa ter uma semana mais leve, para que você possa caminhar de uma forma positiva. De repente, você está em defasagem, né, em alguma dessas questões que eu abordei aqui. A verdade é que nem toda ação gera felicidade, mas uma coisa é fato. Sem ação, a gente também não a encontra. Então, nós temos que saber muitas vezes qual é a ação ideal para que possamos ser felizes. E o primeiro passo é a gente se autoconhecer, a gente ter esse autocuidado,
a gente ter auto-amor. E para isso, a gente precisa ter certeza de quais são as coisas que nos impedem de nos encontrar. Um grande beijo e uma ótima segunda.